Você decidiu viver para Cristo, renunciar à sua vida e atender ao chamado de Deus. Você decidiu que a sua vida não seria mais de acordo com aquilo que você queria, de acordo com as suas vontades, de acordo com os seus desejos, mas que sim, você viveria uma vida que honrasse a Deus, que agradasse a Deus. Mas, mesmo servindo a Deus, mesmo renunciando muitas coisas, mesmo se entregando ao chamado, ao propósito, você se depara com situações dolorosas, angustiantes, que muitas vezes são situações que te faz duvidar do cuidado de Deus sobre a sua vida. Pois bem, hoje nós iremos falar sobre uma história que nos ensina muito, sobre alguém que decidiu de fato viver o evangelho na essência. Aliás, nós iremos falar sobre Paulo e Silas. Atos 16, no versículo 25, diz assim: E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces dos cárceres se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Glória a Deus, que palavra tremenda. Nesse contexto aqui, Paulo e Silas estão padecendo por pregar o evangelho, por atender ao chamado. Aqui nós vemos que no momento que Paulo e Silas estão saindo para orar, sempre que eles saíam ali para orar, uma mulher olhava para eles e dizia: olha, ali vai um santo homem de Deus. Até que, discernindo, os espíritos, Paulo olha para aquela mulher e vê que aquilo não vinha de Deus. Paulo repreende. Só que aquela mulher trazia muitos lucros aos seus senhores ali por meio da adivinhação. A partir do momento que aquela mulher foi liberta, esses senhores já não tinham mais ali os seus lucros. E Paulo e Silas são levados às autoridades como pessoas ali que estão causando prejuízos à sociedade, como pessoas que estão causando caos, desordem, uma bagunça. Enfim, eles levantam muitas calúnias e difamações. E aqui não são só aqueles senhores que recebiam lucro daquela mulher que adivinhava, mas todas as pessoas que estavam ali, muitos se levantaram contra Paulo e Silas, até que as autoridades decidem açoitar Paulo e Silas e prendê-los. Nós vemos aqui que Paulo e Silas está dentro de uma prisão, açoitado, com seus pés presos, e no momento de uma situação tão delicada como essa, Paulo e Silas olham um para o outro e começam a louvar, começam a orar, começam a glorificar o nome do Senhor, mesmo estando presos ali, feridos, machucados, maltratados, sendo ofendidos, humilhados. Paulo e Silas conseguiam, no meio daquela situação toda, entender que o chamado era espinhoso, mas que eles estavam atendendo a um propósito, que eles estarem ali dentro daquela prisão, sendo afligidos, fazia parte de um lindo propósito. Paulo e Silas entendiam que aquela situação de aflição não dizia respeito a pessoas que eram ruins, a pessoas que estavam caluniando, a pessoas que estavam ali maltratando eles, açoitando, julgando, criticando, prendendo, humilhando. Não, aquelas pessoas estavam contribuindo para que o chamado e o propósito na vida de Paulo e Silas fosse cumprido. E isso, irmãos, nos traz um grande ensinamento, porque muitas vezes Deus nos faz um chamado, Deus nos chama para uma obra, e nós até aceitamos de bom grado: Deus me chamou para uma obra, Deus me fez uma promessa, então eu vou. Mas nós não entendemos que no meio desse caminho existem momentos que são dolorosos, existem espinhos, existem dificuldades, existem barreiras, pessoas vão se levantar. E se nós estivermos caminhando nesse propósito, trilhando o nosso chamado, esperando viver momentos de glórias, momentos de maravilhas, momentos de reconhecimentos, aonde pessoas olharão para nós, baterão nas nossas costas e dirão: nossa, que lindo, nossa, como Deus te usa, como Deus faz, como Deus cumpre através de você. Irmãos, é bom você ver os frutos, de uma obra, de um chamado, de uma missão que Deus confiou a você. É muito bom, mas esteja preparado também para os espinhos, esteja preparado também para os açoites. E o que nós mais vemos são pessoas que têm um lindo chamado, uma missão, um propósito, mas nesse momento aí que as acusações começam a surgir, as aflições, as perseguições e as dores dessa vida começam a surgir, muitas pessoas começam a olhar para Deus e duvidar do propósito, duvidar do chamado. Será que isso veio de Deus mesmo? Será que é Deus que me chamou? Será que foi Deus que me escolheu? Peraí, é muito fácil reconhecer Deus quando tudo tá indo bem, mas e quando as coisas aparentemente fogem do controle, entende? Paulo e Silas ali, eles reconheciam que
Ali era a mão de Deus regendo aquela situação. E Paulo e Silas começam a render graças, começam a adorar o nome do Senhor. E olha que lindo, quando Deus encontra o nosso coração verdadeiramente rendido e entregue, sabe, ao chamado mesmo, pronto a padecer, enfrentar tudo que vier pela frente, Deus, ele se responsabiliza em cuidar de você nos mínimos detalhes. Aqui diz que enquanto Paulo e Silas oravam e adoravam o Senhor, oravam e louvavam ao Senhor, de repente um grande terremoto aconteceu e as prisões foram abertas. E Paulo e Silas não saíram pelas portas do fundo, não. Paulo e Silas saíram pela porta da frente. Aquele carcereiro, né, foi encontrado pelo Senhor. Eu não vou entrar em detalhes na história para não prolongar muito o vídeo, mas que depois você medite e leia. Sabe, toda aquela situação trouxe salvação ao carcereiro, a toda a sua casa, a toda a sua família. Mesmo no momento de aflição, pelo posicionamento de Paulo e Silas, ainda assim, naquele momento de aflição, vidas foram rendidas. O propósito foi cumprido. E para fechar esse vídeo, o teu propósito, o teu chamado, a tua missão não é cumprida só quando coisas maravilhosas acontecem, só quando você vê o fruto de imediato. O teu propósito também está sendo cumprido no momento de dores, de aflições, de angústias. Enquanto você parece estar sendo afligido, Deus, ele está te aperfeiçoando para que vidas sejam restauradas, para que vidas sejam encontradas. Se deixe ser usado até nos momentos de aflições. Então, se você que está me vendo agora está padecendo alguma dor, alguma angústia, você que foi chamado por Deus, que foi escolhido por Deus, Deus me chamou, me fez uma promessa, mas está espinhoso demais, está doloroso demais, está doendo. Pensa bem, você está numa cadeia, é só você comparar, irmãos, é muito forte. Você está dentro de uma prisão, está com seus pés acorrentados, está com as suas mãos presas, está levando açoites. Olha o que Paulo e Silas sofreu. E muitas vezes nós queremos parar por tão pouco, por uma palavra que nos feriu, por alguém que não acredita no nosso ministério, por alguém que não caminha no mesmo propósito com você e olha para você e diz, não vai dar certo, não vai acontecer. Olha para o Senhor, renda graças ao Senhor, se deixe ser usado mesmo nesses momentos de aflições. Olha o que Deus pode fazer, se Deus encontrar o teu coração ao propósito ali, firme, não só nos momentos bons, mas também nos momentos ruins. Olha só, irmãos, enquanto Paulo e Silas adoravam ali, um terremoto aconteceu e prisões foram abertas e Deus honrou a vida de Paulo e Silas, saíram pela porta da frente. Os mesmos que ordenaram a prisão também depois tiveram que voltar e liberar Paulo e Silas, entende? O que Deus faz é maravilhoso. E no momento de aflição, muitas vezes a nossa falha é querer se justificar, é querer tentar entender o porquê Deus está permitindo, é tentar, sabe, julgar as pessoas que estão sendo ali um instrumento de crescimento na nossa vida para forjar o nosso caráter, para nos aperfeiçoar. E muitas vezes nós ficamos culpando um, culpando o outro, querendo justificar para um, para outro. Não, só fique no teu lugar, se posicione, continue adorando, porque é Deus quem te justifica, é Deus que vai agir no momento certo. E detalhe, Deus cuida da tua vida. Se Deus te chamou para uma grande obra, fique tranquilo. Deus se responsabiliza por cuidar de você até nos momentos de aflições. Amém? Guarde essa palavra no seu coração. Espero que Deus tenha falado com você. Se alimente dessa palavra e seja edificado no nome do Senhor Jesus. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.